Venderam para nós brasileiros que o financiamento imobiliário ia ser a maior solução dos nossos problemas, porque o maior sonho do brasileiro é a casa própria. Uma pesquisa revelou isso. Ninguém gosta de pagar aluguel. Aluguel é terrível pagar, dói, judia, é uma insegurança, né? Então, inventaram que para ser feliz você precisa ter a casa própria. Inventaram isso. O maior medo do brasileiro é a morte. E o financiamento imobiliário, quando nós fazemos, se não tomar muito cuidado, a gente entra mesmo numa fria, num golpe. Eu costumo dizer que as instituições financeiras, eles fazem de tudo para você pagar muitos juros, multa disso, multa daquilo. E nada de graça, né, gente? Nada de graça. Você vê que até a suspensão no financiamento imobiliário, que nós aprendemos a viver com isso em época de pandemia, o banco ele cobra depois a consequência. Ele te dá 6 meses sem pagar, mas depois ele cobra por isso, né? Ele cobra por isso. Gente, hoje a parcela está em R$ 2.443,55. Olha lá, tá louco. E pior que, qual que é o grande problema? Que a parcela você paga, não diminui o valor da dívida. E a sensação que é um financiamento que não vai acabar nunca, né? Eu sempre falo que a gente, antes de entrar no financiamento, tem que pensar muito bem. Quando você tem a possibilidade de construir, a gente brinca, né? Construir na casa da sogra, do sogro, é ruim. Mas é melhor que entrar no financiamento imobiliário. Porque no Brasil é descarada a falta de lealdade, respeito com o consumidor, né? Então, quando a gente tem um terreninho, quando a gente consegue juntar dinheiro, é melhor comprar e parcelar direto com o proprietário, né? Com o vendedor. Porque o financiamento imobiliário, quando a gente decide fazer qual que é o problema desse financiamento? Vocês estão presos a ele. Não dá para largar e pagar aluguel ao mesmo tempo. Nós temos um problema aí, por quê? Porque vocês já tentaram resolver amigavelmente. Amigavelmente é fazer um aporte. Amigavelmente... Esse é um aporte. É um aporte. Esse não é um aporte. Esse já é um aporte. Porque o aporte... A casa já era quitada pelo financiamento, nós quitamos o financiamento, passou alguns anos, nós precisamos de dinheiro e fizemos o aporte. Entendi. A casa era quitada. Entendi. Já. Qual que é o problema disso? Que hoje, diante da situação que vocês estão, não dá mais para reclamar na ouvidoria, não tem mais de conversar com o banco, né? Vocês já espremeram a gerente, né? Vocês já colocaram ela no paredão do Big Brother, né? Vocês já falaram, e aí, ajuda, nos explica o que está acontecendo. E ela, de certa forma, já não está mais na alçada dela, não consegue mais explicar. E aí no Brasil, quando a gente tenta resolver amigavelmente com o banco, que é o certo, reclamar na ouvidoria, às vezes reclamar no PROCON, né? O PROCON não vai resolver isso, porque é um órgão que eu falo uma fundação, é conciliação. O objetivo do PROCON é conciliação. Quando a gente tenta resolver de alguma forma amigável a conciliação e não dá certo, e foi o que vocês fizeram de certa forma, conversando com a gerente, não resta outra situação senão fazer ação judicial. E aí eu quero explicar para vocês não caírem em golpe nenhum. E eu vou falar com base na prática, com muito respeito e carinho. Nessa situação de financiamento imobiliário, de juros abusivos, taxas abusivas, os valores que não batem, né? Amortização, qual que é as saídas que nós temos no Poder Judiciário? São 4 ações, que eu sempre explico para os alunos e para todos com muito carinho. A primeira ação seria a revisional de financiamento imobiliário. É uma ação muito comum, muito falada, muito conhecida. Inclusive é muito divulgada, né, nas redes sociais. Se você digitar no Google, aparece. Pague 50% a menos da parcela. No Google acha fácil. Várias empresas. Você acha também, além do Google, você acha na televisão. A TV Gospel, rádio, eles fazem propaganda. Ligue para nós. Nós vamos reduzir seus juros abusivos em 50%. Tinha uma moça que trabalhava aqui, uma advogada, e ela falava uma frase que eu gostava muito. O golpe tá aí, cai quem quer. Quando eu falo isso, gente, o que fica de advogada bravo comigo, chateado, mas eu falo isso com respeito. Porque eu acho que a advocacia tem que ser um ramo que você tem que ter paixão, tem que ter amor. Você não pode pensar em dinheiro. É muito feio isso. Você tem que ser honesto, leal. Ganhar, você não é obrigado a ganhar, mas você é obrigado a falar a verdade. Usar o meio adequado, não perder prazo, não perder audiência. Nós sabemos que muitas vezes quando perde a ação, o cliente não fica feliz mesmo. Mas você não pode mentir. Então o que eu falo em relação a essas ações revisionais? São ações traiçoeiras, perigosas. Ah, mas eu quero fazer. Você pode fazer, é um direito que você tem. Pode até ganhar, tem decisões favoráveis.
Mas 90%, e isso é notório, se você pesquisar no site do TJ, do Tribunal de Justiça, você vai ver que eu estou falando é verdade, que a ação revisional não é fácil ganhar. Não é fácil ganhar porque se você apresenta um laudo técnico, feito por um contador, feito por um economista, dizendo que essa parcela está errada, tem juros abusivos, tem taxas abusivas, tem algo errado no meio dessa parcela, que a situação está induzindo a erro, o banco também tem condições de contratar bons profissionais, profissionais conhecidos, e apresentar laudos também. Outra coisa, nessa bagunça de laudo, normalmente o juiz vai pedir uma perícia, ou a gente vai pedir uma perícia. E esse perito, que é contratado por quem pede, então se o autor pede, ele paga, se o réu pede, ele paga. Qual que é o problema? Que às vezes ele segue o olhar do banco. Ele segue o olhar do banco dizendo que não tem nada abusivo, dizendo que está correto. Alguns peritos fazem um laudo dizendo que está incorreto, que tem taxas abusivas, tem juros abusivos, mas o juiz, por outro lado, ele não é obrigado a vincular a decisão dele à perícia. Ele pode decidir de forma totalmente contrária. Então, o que eu falo da ação revisional? É um direito do brasileiro, deveria ser uma ação maravilhosa, deveria ser uma ação que deveria funcionar muito na prática, mas não é a realidade. No Brasil, nós vivemos a jurisdição defensiva. Os juízes, com todo respeito, e não generalizando, juízes e juízas, querem bater meta. Eles têm a meta do CNJ, eles querem bater a meta, e eles, para bater a meta, eles julgam muitas vezes mal julgado. Não lê, não fundamenta bem, ou julga de qualquer jeito. Então, de cada 10 ações revisionais, você pode pesquisar no site do TJ, você vai ver que 7, 6 são improcedentes. Improcedente que você perdeu. E aí você vai ter que recorrer. Só que para recorrer no Brasil, você paga taxa recursal. E não é barato. Nós estamos falando de algo de 4% do valor da causa. Então vocês vão gastar 4% do valor do imóvel. Para recorrer tem que pagar e pode ser que a decisão de segundo grau mantenha a decisão de primeiro. Aí vai recorrer para terceiro grau. Terceiro grau vai pagar também um valor menor, perto do recurso de apelação ele é muito menor. Terceiro grau nós estamos falando de 2 recursos, especial e extraordinário, que pode ser também, dependendo da turma que cai ali, que não dê em nada. Então, qual que é a minha opinião prática, real e sincera a respeito da ação revisional? É uma ação perigosa, é uma ação traiçoeira. É uma ação que pode demorar muito, porque o banco tem condições financeiras para recorrer, o banco, a instituição financeira, a incorporadora, a construtora, então pode demorar muito mesmo. E além de demorar muito, e não resolver o problema na hora, que é hoje que vocês precisam resolver, pode ser que vocês acabem perdendo em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Ação revisional, a justiça tem achado que um imóvel acima de 150 mil, a parte que entra com uma ação, ela tem dinheiro. Você é rico, vocês são ricos para a justiça. Então a justiça vai fazer o quê? Quando vocês pedirem a justiça gratuita, ela vai indeferir. Porque vocês estão comprando um imóvel acima de 150 mil. Segundo o entendimento do judiciário, vocês são ricos, vocês são classe média alta. Vocês estão comprando imóvel. É vergonhoso pedir justiça gratuita. É feio. O que vai acontecer? Vocês não vão ter justiça gratuita. Se perder a ação em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou acontecer alguma reforma, a conta vai ficar. Porque além de perder a ação e vocês vão ter que continuar pagando a mesma parcela que vocês já estão tendo dificuldade e achando algo errado, vocês vão ter que pagar 20% para o advogado que ganhou, que é o advogado do banco, ou os advogados do banco, né? Que pode chegar a 20%. Ou seja, além de não resolver um problema de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão ter que arcar com a sucumbência do advogado ou dos advogados que ganharam de até 20% do valor da causa. 20%, gente, do valor do imóvel. O que eu quero dizer com isso? Que a ação revisional pode até resolver. Mas se não resolver, vai criar um prejuízo na vida de vocês, porque vocês vão gastar com honorários advocatícios, vão gastar com custas judiciais, citação, taxa de recurso para terceiro grau, se for o caso, e vai ter que arcar no final das contas com a sucumbência. Não resolve e ainda acaba com a vida financeira de vocês. É uma verdade, é uma realidade. Quem falar que eu estou falando o contrário é porque, no mínimo, tem um escritório de cobrança, tem um escritório de revisional, aí vai defender até a morte que é a ação milagrosa, né, gente?
porque tem interesse. Mas quem fala igual eu estou falando de alma, com amor e carinho, entendimento prático no assunto, sabe que eu estou falando a verdade. Sabe que eu estou falando a verdade. Aqui no escritório eu faço muita revisional. Porque tem gente que fala assim, mesmo assim eu quero arriscar, professor Júlio, e eu quero fazer com o senhor. Eu faço. Vou fundamentar muito bem, vou fazer com amor, fazer bem fundamentada, com base no laudo, com base na perícia. Mas o que eu vejo aqui no escritório, o que eu vejo com os alunos, eu tenho mais de 1000 alunos, que de 10 você vai perder 7, 8, se não for mais. Então, eu procuro, quem me procura, eu procuro sempre ser honesto, ser realista, ser verdadeiro. Eu prefiro ter a amizade de vocês do que ter como clientes. Acho que é assim que tem que ser. O nosso nome não tem preço, né? O nosso nome é a nossa paz. Então, eu tenho que ser honesto. Então, eu falo a verdade. Eu quero fazer. Pelo menos vocês estão sabendo a verdade. Professor Júlio, você faria? Não faria. Não faria. Como profissional, se vocês falarem para mim fazer, eu passo honorários e faço. Vou fazer o melhor. Eu, não como advogado, mas como parte, eu não faria. Eu percebo, na minha opinião, bem fundamentada, que essa ação é uma fria, uma gelada. Por quê? Porque quem me procura para resolver uma situação dessa, precisa para ontem da decisão. Vocês não querem daqui 5 anos, agora sim, vou começar a pagar a parcela no valor correto. Daqui 5 anos, já atrapalhou a vida de vocês, a prestação já está até atrasada. Já talvez perdeu até o imóvel, já foi leiloado, alguém rematou o imóvel no leilão, fez uma ação de missão na posse, tomou a posse de vocês. Então não é correto fazer isso. Então tem que saber a verdade. A segunda ação que nós temos nesse caso é a chamada ação de perdas e danos. É uma ação que você vai pegar o perito, vai fazer o pedido da perícia, né, que ele faça o serviço, vai contratar por fora um economista, um contador. Esse economista contador vai fazer um laudo e nós vamos pedir o dano moral, dano material, porque o dano moral é psicológico, o dano material que vocês pagaram a mais. E vamos brigar no Poder Judiciário para vocês receberem o dano material, que é aquilo que é encontrado acima, dos valores acima, dos valores devidos que deveriam ser pagos, e o dano psicológico, que é muito baixo no Brasil, 2, 3 mil reais nesse caso, quando tem. Pode ser uma saída, mas aí o que eu falo para vocês também com muita sinceridade? Hoje, se vocês ganharem 10 mil, dano moral e material, 20 mil, vai resolver a situação? Não vai. Claro que ganhar 10 mil, 20 mil é bom, mas não vai resolver o problema, porque vocês vão continuar pagando a prestação. Né? Então é uma ação interessante, mas não resolve a nossa vida. Também é uma ação que a gente tem que pensar assim. A terceira ação que nós temos nessa situação de financiamento imobiliário no Brasil, que é uma fria. A terceira ação é a ação de exigir contas. É uma ação que eu vou fazer contra o banco, contra a instituição financeira, contra uma empresa de consórcio, incorporadora, construtora, e eu vou obrigar nessa ação, o casal, a família vai obrigar nessa ação, vai fazer com que o Poder Judiciário obrigue o banco, quem financiou, quem parcelou, preste contas. Então, não aquelas planilhas mal feitas na internet, no site do Banco Itaú, no site do Bradesco, no site da Caixa, que a gente não entende nada. Parece que foi uma planilha feita pra gente não entender, não é isso, gente? Foi feito, parece que foi feito pra gente não entender, porque a gente lê, não consegue entender, não bate as contas. Então, não é essa planilha que o Poder Judiciário vai pedir pro banco entregar, porque já tá lá no site. É uma planilha fundamentando o que vocês pagaram, o que vocês devem, o que vocês pagaram de juros, o que foi amortizado, o que bateu no valor da dívida, se é prazo, se é saque. Então, é uma planilha, não só uma planilha, mas um relatório. A ação de exigir contas, eu já gosto dessa ação. Não é sempre que dá certo, não existe causa-ganha no direito, mas é uma ação que é café com leite. Porque a chance de vocês perderem, a chance dos autores dessa ação perderem, terem que pagar sucumbência é muito pequena. Porque é um pedido simples. É uma ação judicial, é complexa, mas é um pedido simples. Vocês estão batendo na porta do Poder Judiciário e falando assim, judiciário, eu quero a sua ajuda. Eu falo com um banco que me emprestou dinheiro e ele não me explica. Eu fui na gerente e ela não conseguiu me explicar o que eu estou pagando. Por que a minha parcela é tal valor? Ela não conseguiu. Eu vou nas planilhas no site do banco, eu também não consigo entender. Eu estou pedindo sua ajuda, judiciário, porque eu quero que o banco me explique, que o banco me dê atenção. Então, além de vocês conseguirem, muitas vezes, ganhar essa ação com mais facilidade, e o banco apresentar de forma mais detalhada e mais didática o que vocês pagaram, o que vocês devem, para vocês conseguirem entender,
Pode ser que o juiz marque uma audiência de conciliação e nessa audiência de conciliação seja feito um acordo. Já conseguimos sucesso, eu falo para os meus alunos, em várias audiências de conciliação, de ação de exigir contas, onde o banco deu um baita de um desconto, deu um pequeno desconto, alterou a parcela, aumentou a parcela, deu para fazer um acordo. É certeza que isso vai acontecer? Não, não é certeza. Muitos bancos mandam o preposto mal preparado, ou um advogado terceirizado, que nem advogado do banco e não tem nem proposta de acordo. Muitos bancos fazem isso. Do judiciário, tem juiz que também não marca essa audiência de conciliação que a gente tanto espera, tanto precisa. Mas tem situações que dá certo. Tem situações que o juiz marca a audiência de conciliação, o banco manda a proposta, ou aceita a nossa proposta. Então, tudo pode acontecer. Não dá para ter certeza de nada. Eu falo que o judiciário ele não tem padrão para nada, né, gente? O judiciário, na minha opinião, presta um serviço horroroso para a população brasileira, né? Nós pegamos muito no pé dos políticos. O dia que o cidadão brasileiro acordar e ver que o judiciário tá ali muito parecido com os políticos, né? Com o legislativo, nós vamos para cima do judiciário. Vamos para cima do judiciário exigindo leis, né? Para fiscalizar, para fazer juiz bater ponto. Tem juiz que não aparece no fórum faz 2, 3 anos. Não vai no fórum. Ele põe um assessor para julgar, põe assessor e vai que vai. Né? Ou senão fica o dia todo dando aula em cursinho e à noite ele liga para assessora, como foi aí o fórum? É o plano B, né? Porque a gente que é professor, a gente ganha muito bem hora aula, né? Então, a verdade é uma só, ele prefere dar aula o dia todo do que ficar no fórum, que é a função dele. Só que ele esqueceu que ele é servidor público, né? Se ele quer fazer isso, ele que peça a conta, né? Peça exoneração. Então é uma realidade o nosso país, né? Fora corrupção, fora um monte de coisa, né? Fora um monte de coisa que todo mundo sabe, mas a gente não fala. Não generalizando, tem muito juiz e juíza decente, né? Então é uma ação que pode resolver. O custo dela é menor, porque é uma ação menos onerosa. A ação de exigir contas hoje, ela vale aí R$3.000 de honorários, né? É uma ação com custo é menor. E a chance de dar errado é menor. Além dessa ação, existe uma quarta opção, que seria a ação de rescisão de contrato. É um efeito mais fatal, uma mudança de vida, né? Aí muita gente fala, mas professor Júlio, eu tenho um imóvel, eu fiz benfeitorias. Se você tem condições de ficar no imóvel, de pagar as prestações, as parcelas, por mais que você perceba com facilidade que elas são abusivas, daria para fazer uma revisional e ver o que dá. Daria para fazer uma ação de exigir contas e ver o que dá. Porque a sua situação financeira, a situação do casal, da família, permite pagar a parcela mesmo sendo abusiva. Agora, quem me procura e está numa situação que não está mais pagando prestações, 1, 2, 3, 4 ou mais, ou que está na iminência de não pagar, porque não está aguentando mais, alguém da família está desempregado, ou ambos, aí eu falo o quê? Você prefere sair pela porta da frente ou pela porta do fundo, devendo? Ah, o imóvel é meu, não é do banco. O imóvel, quando a gente financia a alienação fiduciária, ele só passa a ser nosso quando a gente quita o banco. Ele é do banco. Se você não paga 2, 3 parcelas, o banco manda para leilão. Alguém arremata, quem arrematar com preço vai se tornar proprietário e vai fazer uma ação de reintegração de posse. Que na verdade é uma ação de missão na posse, que é o nome correto. Né? Eu falo reintegração, fica mais didático, mas é emissão na posse. Vai tirar com facilidade o mutuário. Vai tirar em 15 dias, 20 dias com facilidade. Então, a ação de rescisão de contrato, ela parece que é uma atitude muito forte, né? Parece aquele pai que fala, filho, você vai ficar de castigo no quarto uma semana, um exemplo. Parece que é uma atitude muito brava. Mas às vezes, gente, é melhor a gente sair pela porta da frente, com dinheiro no bolso, do que sair pela porta do fundo. Então quem me procura e está na iminência de não pagar ou já não está pagando, de coração, de alma, o que eu falo? Faça ação rescisória. Ou melhor, rescisória para não confundir com uma outra ação. É a ação de rescisão de contrato, que é o termo correto, senão a gente confunde com a ação do 966. A ação de rescisão de contrato, o juiz pode dar uma liminar, uma tutela antecipada, então você não tem mais que pagar aquela parcela que você não está aguentando mais. Você não vai ter que sair da noite para o dia. Você não vai sair da noite para o dia do imóvel. Só que é uma ação que você vai receber os valores pagos. A ação de rescisão de contrato, além de ter uma facilidade de ganhar a tutela antecipada, que é a liminar, muito maior, a chance de ganhar essa ação também é muito grande.
Porque a gente não pede rescisão de contrato à toa. No Brasil, nós pedimos rescisão de contrato porque nós fomos enganados, induzidos ao erro. Induzidos por quem? Talvez o corretor, talvez a construtora, talvez o banco fez um simulado ou afirmou que a parcela não quer aumentar. Induziu a erro. Talvez o banco fez venda casada, empurrou um consórcio, um seguro de vida, uma taxa. Ou ainda, né, os juros abusivos. Quando você paga um financiamento que você não está aguentando mais, tem juros abusivos, taxas abusivas. Então esses fundamentos são fundamentos que o judiciário, conforme a jurisprudência, se acha fácil nos sites do TJ, é muito mais fácil a justiça dar o deferimento, a procedência desse pedido, rescindindo o contrato de compra e venda de financiamento imobiliário e pedindo que a construtora, a incorporadora, o banco, né, qualquer instituição financeira, devolva 70%, conforme a lei do extrato, e muitos juízes, deixando de lado a lei do extrato, aplicando outros fundamentos, 80% a 90% dos valores pagos. Então, a ação de rescisão, eu vejo que a ação de rescisão de contrato, de compra e venda, de financiamento imobiliário, de alienação fiduciária, é uma ação muito mais segura hoje. O Brasil é tudo muito louco, muito dinâmico, mas hoje é uma ação muito mais segura. Existe uma oportunidade muito maior de você se livrar do problema, que é da prestação que você não aguenta mais. Aí muita gente me fala assim, mas o que eu vou fazer com dinheiro? Com dinheiro na mão, você pode dar entrada em outro imóvel, direto com o proprietário. Com dinheiro na mão, hoje existe imóveis de leilões, gente. Você pega imóvel de leilão, você entrar no site Mega Leilões, Zuckerman, vários sites, você vai ver que imóvel de 250 mil, 300 mil, tem imóveis lá, vários imóveis lá por 180, 170. Eu falo isso porque eu vejo os meus alunos, os clientes, arrematando imóvel por 170 mil, 140 mil. É uma realidade. Tem adicados da Caixa. Então talvez com aquele valor você consiga arrematar um imóvel que hoje você consegue parcelar no leilão. No passado você não conseguia. Hoje você consegue parcelar no leilão. Dinheiro faz dinheiro. Dinheiro na mão, você faz o quê? Faz bons negócios, né? Às vezes um terreno que você vai construindo aos poucos, mas você sai desse financiamento imobiliário que é algo infernal no Brasil. Muita gente não vai entender o que a gente está falando, mas só quem passa por isso sabe, né? Que a gente está falando é verdade. Porque muita gente é o sonho, né? O sonho da casa própria, você entra lá no stand de vendas, você entra naquele apartamento, né? Modelo. Então você fala, meu Deus, é aqui que eu quero morar. Só que a hora que você vê um financiamento que não tem fim, que as prestações só aumentam, isso é muito complicado. Principalmente a hora que você fica desempregado, né? Você, a família. Então nós sabemos da dificuldade. Eu acredito que o financiamento imobiliário no Brasil, quanto mais conhecimento o brasileiro tiver, menos ele vai deixar de fazer. Porque vai cair a ficha que é mais fácil comprar imóvel no leilão, é mais fácil comprar imóvel indicados da Caixa, é mais fácil parcelar direto com o proprietário, é mais fácil construir na casa da sogra, do sogro, é mais fácil comprar um terreno e ir fazendo aos pouquinhos, nem que demore 10 anos, mas depois de 10 anos é seu, pago. Né? Não financiamento imobiliário que é 20, 30, 40 anos e não tem fim. Fora aqueles financiamentos que depois tem um saldo devedor, né? Um saldo residual.